Qual é a carga elétrica do próton em termos da carga elétrica elementar? Primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que a carga elétrica elementar é simbolizada pela letra E. E é a menor quantidade de carga na natureza, ou seja, não existe nenhuma partícula até hoje encontrada na natureza, calculada, mensurada, que tenha uma carga menor que essa. Ou seja, a carga elétrica elementar é dada pela letrinha E. Só que a gente tem uma seguinte diferença. Existe a carga elétrica elementar para partículas positivas e para partículas negativas. Se nós formos lembrar aqui do modelo atômico, nós vemos aqui o núcleo atômico, que seria essa região aqui onde tem nêutrons e prótons, onde sabemos muito bem que os nêutrons eles têm carga elétrica nula, os prótons têm carga elétrica positiva, e circundando, orbitando na eletrosfera, nós temos os elétrons, que têm carga elétrica negativa. Desta forma, podemos dizer qual é a carga elétrica do próton em termos de carga elétrica elementar. Vai ser justamente a letra A, mais E. Professor, se eu perguntasse qual é a carga elétrica do elétron em termos de carga elétrica elementar, nós teríamos que seria a letra B, menos E, porque o elétron ele tem carga negativa. Ok? Então a questão número 1 foi resolvida. Nela aprendemos o conceito de carga elétrica elementar, vimos que é a menor quantidade de carga na natureza e vimos que era representada pela letra E. Agora, questão 2. Se um corpo ganha 3 elétrons, como ele se torna eletricamente? Então nós temos aqui a representação, vou até baixar aqui para vocês verem, uma outra situação. Aqui nós temos aqui, a representação de um corpo eletricamente neutro. Como que ele se distribui? Nós vimos lá que o átomo é aquela representação onde temos prótons, nêutrons e elétrons, de forma simplificada. E quando nós temos a quantidade de cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, nós temos um corpo neutro. Para cada próton existe um elétron. Aqui nós vemos, parzinho, próton, elétron, próton, elétron, próton, elétron. Fechadinho. Para cada próton temos um elétron. Resultado, sobrou algum próton? Não. Sobrou algum elétron? Não. Então temos o corpo eletricamente neutro. Por outro lado, nós podemos ter um corpo eletrizado positivamente, que vai ser aquele em que há mais prótons do que elétrons, ou seja, o corpo ele perdeu elétrons. Então, por exemplo, se a gente for fazer aquele mesmo exercício que a gente acabou de fazer, vamos procurar os pares próton-elétron. Positivo e negativo. Fechou um. Próton-elétron. Fechou outro. Aqui, mais um. Fechou 4 conjuntos equilibradas, positivas e negativas. E ficaram sobrando, 1, 2, 3 cargas positivas, ou seja, 3 prótons. Esse corpo ele está eletrizado positivamente porque ele tem mais prótons do que elétrons. E por último, nós temos aqui o exemplo de um corpo eletrizado negativamente. Vamos fazer de novo aquela continha. Vamos ver quantos pares próton e elétron temos. 1, 2, 3, 4, 5. Eles estão equilibrados nessa proporção. Entretanto, sobraram aqui mais 1, 2, 3 elétrons, ou seja, eu tenho mais 3 elétrons do que o número de prótons. Então, dessa forma, o corpo eletrizado negativamente é aquele que tem mais elétrons do que prótons, conforme a gente vê aqui. Então, vamos voltar para a nossa questão lá. Baseado nisso que a gente acabou de aprender, se um corpo ganha 3 elétrons, como ele se torna eletricamente? Positivo? Eu ganhei elétrons. Elétrons são cargas negativas. Ele se tornou positivo? Não. Ele se torna negativo? Sim, porque ele ganhou 3 cargas negativas, certo? Neutro? Não. Era a situação onde haveria o equilíbrio. Variável não tem nada a ver, ok? Então, questão 2 também resolvida, aprendida a teoria, onde nós vimos aqui o equilíbrio entre cargas positivas e negativas e como isso define se o corpo está neutro, carregado positivamente ou negativamente. Questão 3.
O que representa o valor 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs? Isso aqui é uma unidade de carga, em termos de carga elétrica. E aí a gente vai verificar aqui embaixo, ó, nessa parte aqui. Qual é a carga elétrica do próton? A gente viu que é mais E, é mais a carga elétrica elementar. E essa carga elétrica elementar foi medida uma vez por cientistas e foi achado esse valor representativo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga elétrica de um próton, de uma carga elétrica elementar positiva. Por outro lado, nós temos que a carga elétrica do elétron, ou seja, a carga elétrica elementar negativa, é do mesmo módulo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, só que com um detalhezinho que é negativa, menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E a carga elétrica do nêutron, que representa a situação de equilíbrio eletrostático, é igual a zero. Dessa forma, a questão 3 que pergunta o que representa o valor 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs em termos de carga elétrica, representa a carga de um próton? Sim, porque é a carga elétrica elementar positiva. A carga elétrica de um elétron? Não. Só se tivesse aqui, ó, menos 1,6, conforme a gente viu na nossa explicação. Então, na questão 3, nós aprendemos em termos da carga elétrica elementar qual a correlação do valor da carga elétrica em coulombs, ok? E por último, na questão 4, se um corpo tem um excesso de prótons, como ele se torna eletricamente? Isso aí a gente acabou de ver, né? É muito mais fácil ainda. Se nós temos um excesso de prótons, nós vamos ter aquela situação representada aqui, ó, mais prótons do que elétrons. É um corpo eletrizado positivamente, estão sobrando aqui, ó, cargas positivas sem correspondentes equilíbrios por cargas negativas. Então, um corpo que tem excesso de prótons, ele está eletricamente positivo.